dos maiores desafios de um professor em sala de aula é o manejo da turma. Em outras palavras, o relacionamento com os alunos e a obtenção de um espaço tranquilo para que se dê a aprendizagem. Isto passa pelo que chamamos de relacionamento humano, que é fundamental para que o aprendizado realmente aconteça. Então, na saleta de leitura de hoje, trago para os professores e para aqueles que gostam de ler sobre educação, o livro Gestão de Relacionamento e Comportamento em Sala de Aula, da autoria de Bill Rogers, editora ArtMed. Embora este livro tenha sido publicado em 2008 e de lá para cá muitas mudanças tenham ocorrido em relação ao ensino-aprendizagem, o conteúdo aqui apresentado continua extremamente válido, porque ele vai explorar, como diz na contracapa, a convivência entre o ensino efetivo, a gestão de comportamento, a disciplina e o apoio aos colegas, e ainda o relacionamento com crianças argumentativas e desafiadoras, alunos com transtornos emocionais ou comportamentais, gestão de turmas difíceis e gestão da raiva. Na introdução, que tem um título muito interessante, que é Eu Nunca Pensei que Me Tornaria um Professor, o autor nos diz o seguinte: acabei me tornando professor muitos anos mais tarde. Alguns de meus professores, pelo menos, me ensinaram como não disciplinar, como não embaraçar, criticar e envergonhar as crianças. Eles também me ensinaram como não ensinar. É claro que, felizmente, também tive bons professores, bondosos e generosos. Nós sempre nos lembramos desses professores. Eles afirmaram, encorajaram e acreditaram em mim, permitindo que eu continuasse a aprender até hoje. Se o livro fosse só isso, ele já estaria pleno, porque esse parágrafo da introdução contempla a importância daquilo que o professor está fazendo, do modo como ele se comporta, do modo como ele prepara suas aulas, do modo como as suas aulas acontecem, do modo como ele se relaciona com os alunos, para que os alunos realmente se sintam desafiados e interessados em aprender. No primeiro capítulo, intitulado, vamos achar aqui o título, intitulado A Dinâmica do Comportamento em Sala de Aula, ele diz o seguinte: uma das mensagens mais difíceis que tive de aprender quando eu era um jovem professor foi que eu não posso simples e facilmente controlar o comportamento dos outros. Eu consigo me controlar na situação de ensino e gestão, apesar disso também não ser muito fácil. Até onde refletidamente controlo a mim mesmo, a minha linguagem, meus modos e meus enfoques com os alunos, está o grau ao qual eu posso convidar para a cooperação ou, ao contrário, ver meus alunos se tornando difíceis ou até mesmo resistentes. Ainda nesse capítulo, ele diz o seguinte: de um modo geral, são os relacionamentos positivos que desenvolvemos com os nossos alunos de que nos lembramos muito tempo depois que eles tenham esquecido a história dos Tudors ou os números inteiros positivos e negativos. No segundo capítulo, denominado Nova Turma, Novo Ano, a fase de estabelecimento da gestão comportamental,
nós lemos sobre os direitos. Direitos não negociáveis são a base do acordo em sala de aula. O direito a se sentir seguro na escola, o direito a aprender sem distração ou perturbação indevida, injusta, e o direito de ser tratado com respeito. Os direitos, como o direito à igualdade, o direito a dizer o que penso, o direito de ser um indivíduo, o direito a ensinar, estão todos incluídos dentro desses direitos centrais. Esses direitos centrais se baseiam no valor da consideração mútua, sem a qual nenhum grupo ou comunidade pode efetivamente concordar e trabalhar de forma conjunta para um benefício mútuo. Ainda neste capítulo, os alunos precisam saber que o comportamento inadequado e irresponsável tem consequências. Essas estão relacionadas a regras e direitos. Os alunos precisarão saber que, quando uma regra é quebrada, na verdade, um direito é afetado ou é até cometido um abuso. Depois, sobre o que faz um professor confiante. A confiança, não a petulância ou a autoconfiança arrogante, é um fator crucial na comunicação global do professor com um grupo de alunos. A confiança deriva em parte de se estar bem preparado e sabendo o que se pretende ensinar, mas também deriva da apresentação do self, característico de uma pessoa, linguagem corporal aberta e descontraída, não parecer facilmente agitado e nervoso, ter a habilidade de reobter a compostura quando se comete um erro, ter uma voz confiante, agradável e engajada, ser capaz de ser assertivo quando necessário, conhecer o uso efetivo de examinar cuidadosamente com o olhar, o chamado contato visual, estar ciente de sua linguagem corporal ao se engajar no espaço pessoal dos alunos. Essas são características básicas, mas significativas do comportamento de um professor confiante. No capítulo 3, a linguagem da gestão corporal, ele diz o seguinte: se nossa intenção é disciplinar com respeito e confiança, essa intenção precisa vir por meio da linguagem. Ser assertivo quando necessário requer alguma prática em comunicação e controle sobre o nosso comportamento não verbal. Ser assertivo quando necessário também precisa ser adequado ao contexto. A asserção frequentemente significa em nos comunicarmos com um tom de voz firme, resoluto, não ambíguo e com boas maneiras, combinados com uma linguagem corporal confiante, não agressiva. Nesse sentido, a prática da asserção é consciente, não simplesmente o resultado de sentimentos reativos. Ainda, como em todo o ensino reflexivo, deveríamos essencialmente considerar o efeito de nosso comportamento sobre os outros e confiar que eles farão o mesmo. Há muita coisa que eu gostaria de ler aqui deste livro, que eu marquei, que eu assinalei como sendo importantes, mas eu vou terminar com o seguinte: a expressão ou forma de encorajamento mais básico é a linguagem corporal positiva do professor. A maneira encorajadora e acessível, o tom de voz e o sorriso que diz: você consegue fazê-lo. Continue em frente. Dê o máximo de si.